Olá, sou o professor Marcão, professor de Física, e estamos no mês de setembro e os meus alunos estão pedindo já há algum tempo que eu fale sobre essa questão do Enem, comparando esse Enem novo, com o Enem antigo, com as mudanças que aconteceu e aquilo que eu acredito que seja ponto forte, ponto positivo, e aquilo que eu acredito que pode ser um ponto negativo. Houveram mudanças no Enem, a nova direção do INEP criou um novo sistema, um novo calendário, e eu queria discutir com vocês um pouquinho a diferença do novo para o antigo, o modelo que foi até 2016, para aquele aluno que já vem algum tempo treinando e fazendo Enem, se entender o que está de mudança aí. Bom, gente, vamos só entender primeiro como é que era. O Enem antigo, até o ano 2016, ele era no final de semana. Então era sábado uma prova, no domingo em seguida outra. No sábado você tinha ciências humanas, geografia, história, filosofia e sociologia, praticamente bastante questão de geografia e história, filosofia e sociologia um pouco misturado, não muito específico. E a mesma prova, no mesmo dia, ou seja, no mesmo sábado, mais 45 questões de ciências da natureza. Praticamente era quase dividinho certinho. 15 de física, 15 de química, 15 de biologia. Totalizando 90 questões. O aluno ia para casa, e aí, no domingo seguinte, logo seguinte você tinha o segundo dia de prova, língua estrangeira, normalmente 5 questões, língua portuguesa, 40 questões, depois matemática, 45 questões, totalizando também 90, e ainda tinha que fazer a redação. É importante lembrar que, normalmente as questões de ciências da natureza e as questões de matemática, quase a totalidade, são questões com gráficos e algumas coisas mais rápidas para o aluno poder entender. Já as questões de ciências humanas, em particular história principalmente, e de língua portuguesa, cada questão é um texto. E muitas das opções de resposta também são pequenos textos. Então, a capacidade de concentração do aluno, para poder ler os textos de humanas com calma, com tranquilidade, e depois pegar das ciências da natureza, que são questões mais curtas, exigia menos concentração do aluno nesse modelo antigo. Já no domingo, ele tinha que ter 40 textos de português, mais de língua estrangeira, que nem sempre é uma questão por texto, mas em média 2 textos dividido entre 2 e 3 questões, e as questões de matemática, que muitas delas eram de interpretação, e ainda tinha que fazer a redação. De fato, você tinha uma sobrecarga muito grande, no caso do aluno, porque ele já saía moído no sábado, vinha para o domingo, e não tinha um tempo legal para descansar, nem também um tempo legal para fazer uma revisão para a matéria. Essa é uma parte bem ruim, porque o cara vinha até sexta-feira olhando tudo praticamente, tanto a prova que ia ter no sábado quanto a prova que ia ter no domingo. E agora vamos para o Enem novo. O que mudou do Enem para esse Enem que vai começar, vai ser o primeiro Enem novo agora em 2017? Primeiro que a prova são 2 domingos, então você tem uma semana aí, isso dá um relaxamento, dá uma tranquilidade maior para o aluno. Existe uma parte ruim em você ter 2 domingos, tem uma semana de diferença, que é uma parte de logística de segurança. Você garantir que não haja vazamento numa prova que ocorre num final de semana, como são a maioria dos concursos, é muito mais fácil do que você garantir que não haja vazamento de prova quando você tem uma semana entre uma prova e outra. Então, esse é um cuidado maior que os organizadores vão ter que ter para evitar vazamento. O risco de vazamento é maior do que quando você tem uma prova casadinha uma na outra. Isso é um problema, é um ponto negativo do caso de um Enem de uma semana para outra, que é a questão do risco de vazamento. Bom, vamos à questão da prova em si, da outra mudança que foi juntar no primeiro domingo as humanidades todas, e no segundo domingo as ciências, natureza e matemática, numa visão ainda um pouco equivocada de humanas e exatas. Não existem humanas e exatas. O modelo de avaliação do Enem, chamado TRI, Teoria de Resposta ao Item, ele trabalha ciências humanas e ciências da natureza. Nem todas as questões de ciência da natureza têm conta. Então esse papo de que é exatas é um equívoco em termos de interpretação, apesar da gente trabalhar isso, os alunos de uma forma geral trabalharem isso como um todo. Então vamos entender aqui. O aluno que vai chegar para fazer o primeiro domingo, ele vai fazer as 45 questões de humanas, história, geografia, filosofia e sociologia, 5 questões de língua estrangeira e mais 40 questões de língua portuguesa. Ou seja, qual é a parte negativa desse novo modelo? No primeiro domingo você vai ter 90 textos em média para você ler. Textos tanto em ponto propositura de questão, ou seja, o texto que vai embasar a questão, quanto em muitos casos de ciências humanas e também de língua portuguesa, pequenos textos de 2, 3 linhas nas opções de resposta.
Então o aluno vai ter que ter uma concentração muito grande na parte de leitura. E isso é uma deficiência que nós temos hoje em muitos alunos que estão saindo do ensino médio. O povo não tem muito saco para ler. Então você vai ter uma prova no domingo com muito texto para você ler. Então você tem que ser capaz de ter uma leitura rápida, ter uma leitura dinâmica, de conseguir entender o perfil de questão e perceber o que o avaliador está querendo que você responda. E não ficar perdido no texto. Tem muita gente que começa a ler um texto de 2 parágrafos, que é uma média do texto das provas de humanas, às vezes um parágrafo com 6, 7 linhas, e tem muita gente ali que se perde, tem que voltar. Isso no modelo antigo. Quero ver agora no modelo novo, quer dizer, esse aluno tem que estar muito descansado e muito concentrado para essa prova do primeiro domingo, que você vai ler, no mínimo, por baixo, 90 textos, entre as provas de humanidades, língua estrangeira e língua portuguesa. Não obstante isso, quer dizer, além de ler texto a rodo, tu ainda vai ter o texto do tema da redação, que às vezes é um texto de apoio, uma referência de figura de apoio. Então, assim, você, além de ler texto pra caraca para ter que fazer humanidades e língua portuguesa, vai ter que ter a capacidade de desenvolver um texto, de produzir um texto com conectividade. Ou seja, tem que ser um texto que não fuja ao tema. E isso é um perigo, porque a fuga ao tema é um dos pontos que leva 0 para a redação, e tirou 0 na redação, meu irmão, você está eliminado. Então, muito cuidado com isso aqui. Você tem que decidir bem qual vai ser a sua estratégia de prova. Porque a estratégia de prova que você usava aqui no modelo antigo, onde você tinha matemática e português, língua estrangeira e redação, não pode ser a mesma estratégia agora. Você tem que pensar nisso. Tenta fazer em casa um pequeno simulado, juntando isso aqui tudo. Vê se você consegue fazer em 5 horas isso aqui, vê se você dá conta de produzir isso, sem ficar totalmente cansado, ou até sem capacidade de concentração, tamanha quantidade de texto que você vai ler no primeiro domingo. Então, o ponto negativo para essa mudança, em botar a humanidade junto com língua portuguesa e junto com redação, a capacidade do aluno de conseguir ler os textos, compreender os textos, e depois de ler e compreender esses 90 textos, ainda ser capaz de ler o tema da redação e desenvolver o tema da redação. Então, muito cuidado com esse primeiro dia. Eu estou até colocando para alguns alunos que eu acho que a nota média de ciências humanas e língua portuguesa, nesse Enem 2017, vai ser, em média, inferior ao que era nos anos anteriores. Exatamente para essa sobrecarga de texto para o aluno. E no próximo domingo seguinte, você vai ter essa beleza aqui, apenas 45 questões de matemática e ciência da natureza, praticamente o mesmo sistema, 15, 15, 15. 15 física, 15 biologia e 15 química. Então eu acredito, galera, que como você vai ter uma semana aqui para focar nos pontos chaves de matemática e ciência da natureza entre uma prova e outra, né, você vai ter uma grande chance de conseguir excelentes notas nessas matérias aqui. Então aquela galera que sempre foi muito fraco aqui, ficou em 380, 350, em média, nessas matérias aqui, ciências matemáticas, suas tecnologias e ciências da natureza, o pessoal que fez os Enems anteriores e ia mal, você tem grande chance de conseguir melhorar a sua nota aqui. E isso é muito importante porque tem muito curso, tem muita universidade que lá no SISU, em janeiro, dá peso maior para a ciência da natureza nos cursos como, por exemplo, medicina. Então você indo muito bem aqui, vai te garantir um resultado até melhor no resultado na sequência lá do ranqueamento do SISU em janeiro. Então esse é um ponto positivo, galera. Você vai ter bastante chance de elevar a sua nota aqui em ciência da natureza e em matemática, sendo no domingo. E o ponto preocupante, você também tem grande chance de se perder na hora de você fechar o texto da redação, para ele não fugir ao tema e você de repente ganhar um 0 aí, simplesmente porque você não está acostumado a ler 90 textos, mais um tema de redação e desenvolver um tema em cima disso. Então fica ligado nisso, galera. Se prepara para esse primeiro domingo. Vai ter muita gente que vai sair dessa prova com o cérebro derretido. Caraca, eu não aguentei tanto texto, eu fui sobrecarregado. Sim, não tem para onde escapar. O modelo antigo tinha a sua dificuldade. O modelo novo tem a sua facilidade, mas também tem a sua dificuldade. Então fica a dica aí. Se liga para você não se perder na concentração de ler tanto texto no primeiro domingo. No mais, boa sorte, sucesso e acredito que você é capaz. Não se esqueça disso. Seu maior inimigo é você mesmo. Um forte abraço, professor Marcão.